Queridos irmãos, vamos buscando tranquilizar os nossos pensamentos, os nossos corações, nos elevando e nos sintonizando com o Pai Criador, com o Mestre amigo Jesus e com os benfeitores espirituais que aqui nos assistem nesta noite bendita, que escolhemos aqui nos encontrarmos para o nosso aprendizado, para a nossa harmonização, rogando a esses benfeitores, mensageiros do Cristo, que nos envolvam em suas benesses, que possamos estar presentes, envolvidos no aprendizado desta noite, rogando a estes emissários que nos intuam e nos auxiliem para que possamos colocar em prática este aprendizado em busca da nossa reforma íntima, da nossa conduta moral, entendendo o amparo da providência divina, o socorro e o conforto sempre presente em todos os momentos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. E assim seja. Boa noite a todos. Bom, o tema dessa noite é do capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente da instrução dos Espíritos, do item 19, né? Desse capítulo 5, que fala sobre o mal e o remédio. Essa é uma mensagem bastante forte, é uma mensagem de Santo Agostinho, de 1863, uma mensagem que ele veio passar, né, na época da construção da doutrina, do Evangelho. Então é uma mensagem bastante forte e vai exigir de todos nós que a gente tenha uma interpretação um pouco diferente. Isso é uma mensagem que ela fala muito da questão do sofrimento, né? Ela tenta explicar e esclarecer para nós o que é esse mal e o que é esse remédio. E o que é esse mal que muitas vezes nós achamos que alguma coisa que se sucede na nossa vida é um mal, mas na verdade é um bem lá na frente, né? E o remédio a gente bem sabe no nosso cotidiano, né? Fazemos uso muitas vezes de medicamento. E o que difere o mal do bem é a dose do remédio, não é isso? Então, uma superdosagem do remédio pode levar a pessoa a ter um problema de saúde muito grave. E às vezes aquilo que a gente entende e interpreta como um mal ali, naquele momento da nossa vida, às vezes não é um mal. Na verdade, lá na frente a gente começa a entender esses motivos, né? E isso vem ajudar a gente, essa mensagem ela é muito forte. Se a gente interpretar ela somente ao pé da letra, a gente sai daqui meio para baixo. E a ideia não é essa. É a gente entender o porquê, muitas vezes, que as coisas acontecem em nossa vida, né? Por que o sofrimento chega para cada um de nós. Então ele vem, mas é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de amor, de resignação, de paciência para conosco mesmo. Então ele começa a fazer algumas perguntas, né? Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Ué, mas Jesus tinha dito para a gente que, né, já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascerem no vale de dores? Então, assim, a terra é só um lugar de delícia? Por que nós estamos aqui, né? Esperai todo vós, que aí viveis, causticantes lágrimas
e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas que sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Mais uma vez, se a gente for levar só o pé da letra, a gente acha que a Terra não é, a gente não vem aqui neste mundo, neste planeta, para só sofrer, mas aqui também não é um paraíso. A Terra é uma escola, para muitos é um hospital, para outros, inclusive no Evangelho, fala que é uma prisão. Então, momentaneamente nós estamos aqui, mas tem um porquê de estarmos aqui. Esse porquê é o quê? Para que a gente possa nos reajustarmos, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, não só intelectualmente, mas moralmente, para que a gente possa viver em mundos mais felizes. Então, se a gente só for olhar por esse lado e levar o pé da letra, a gente fala assim, nós estamos aqui só para sofrer. E Deus não quer que os seus filhos sofram, Jesus não quer que os seus bem-amados sofram, mas nós carregamos do nosso passado uma série de equívocos que nós já cometemos anteriormente. Então, nós vemos aqui para esse acerto de contas. A lei de ação e reação ela é muito simples. Se você cometer um delito, você vai responder por esse delito lá na frente. Então, assim, mais uma vez, a mensagem é forte, mas ela nos faz refletir da necessidade de entender que a Terra não é um lugar só de sofrimento, mas a Terra também não é um lugar só de maravilhas. Estamos aqui para o nosso reajuste. E felizes que estamos aqui, porque a Terra ainda é um planeta de prova e expiação. Mas ela já deu os primeiros passos para avançar para essa transição planetária. E queiramos nós, né, sermos escolhidos através das nossas ações, através da gente bem cumprir as nossas provas, para que a gente possa retornar a esse plano, né, para que a gente não faça parte igual os exilados de Capela, né, que não sejam degradados. Então a nossa luta, a nossa busca é para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente ainda possa povoar esse planeta em uma condição melhor do que a que nós chegamos aqui. E aqui nesse outro parágrafo a gente fala, homem, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado a beatitude e a aventura de vossos dias. Eu olhando assim, eu interpretei isso da seguinte forma. A gente, muitas vezes, só através da dor é que a gente vai buscar a ajuda, o auxílio do plano maior, né? E aqui ele fala, será que Jesus precisa continuar mostrando para vocês através da cura de qualquer enfermidade? Ou através dos seus dias serem sempre venturosos, sempre felizes? Então, será que é só assim que a gente vai reconhecer todo esse poder? Ou reconhecer também, do outro lado, sermos humildes e reconhecer toda a nossa imperfeição diante desse poder? Será que Jesus, Deus, tem que provar mais alguma coisa para nós? Ele já não deu muito amor para nós? Ou será que a gente precisa, né, ter todas essas glórias? A gente quer, muitas vezes, a vida fácil, né? A gente quer a tranquilidade, a facilidade. E nesses momentos, muitas vezes, que está tudo bem, aquele mar está calmo, está tudo muito sereno, né? A gente se esquece. A gente se esquece muitas vezes de levantar diariamente e, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade. A gente nunca lembra da quantidade, o volume de ar que tem nesse ambiente e que nunca faltou para nós desde quando a gente nasceu e que Deus nos deu esse ar. A gente lembra do sol quando está frio, né? A gente sente saudade do sol quando está muito frio, né? A gente sente saudade da chuva quando o tempo está muito seco, mas começa a chover demais, a gente já começa a expressar o nosso, muitas vezes o nosso desacerto, nosso desajuste. Mas está chovendo demais, eu não aguento mais essa chuva, não consigo sair de casa, né? Então a gente estava no estudo agora, né, falando, né? Ah, tá tudo muito bom, você está de meia, você está confortável, molha um pouquinho o pé, já começa a reclamar, né? Então,
E aí vem a mensagem, né? Ele começa a falar do remédio. Você vê que não foi à toa que a gente deu destaque para essa palavra, o remédio, né? O dinheiro é mau? O dinheiro não é mau, né? Alguns exemplos de mal. Ah, o dinheiro não. O mau uso do dinheiro é mau. Elogio é bom ou é mau? Quem gosta de ser elogiado? Quem gosta de ser reconhecido? Mas podem parar para perceber uma coisa. A gente tem que tomar cuidado com o elogio. O elogio ele tem que ser sincero, mas não tem que ser bajulação. A maioria das obras espíritas, né, que a gente estuda, que a gente tem contato, quando algum espírito lá com um nível mais elevado é elogiado, ele não gosta. Vocês já perceberam? Não gosta. Santo Agostinho, por exemplo, essa mensagem, ele é muito assertivo e muito direto em alguns pontos para fazer a gente refletir mesmo. Olha, vocês não estão aqui à toa nesse planeta. Vocês não podem ficar perdendo o tempo de vocês com vitimização. Essa é a mensagem que ele vem passar para a gente. Vamos parar de choramingar, de chorar. Vamos levantar e vamos seguir adiante. Porque muitas vezes o sofrimento ele chega para nós em momentos que a gente nem consegue rezar um Pai Nosso, que a gente aprendeu às vezes de forma mecânica. Então é para isso que é o nosso aprendizado, é para isso que a gente está aqui. Todos nós nos esforçamos na nossa caminhada, que para quando esses momentos chegarem e chegam para todos nós, quer seja de uma forma ou de outra, que tenhamos consciência de que aquilo é para o nosso bem no futuro, para o nosso burilamento, né? Todos nós já passamos momentos desses de crise e de sofrimento que a gente acha, puxa vida, será que eu vou suportar passar por isso tudo? Então ele fala que o modelo é quem? Qual que é o nosso modelo, nosso guia, nosso modelo? É Jesus. Jesus sofreu, sofreu e sofreu. E por todo o amor, e no final, naquele momento de maior sofrimento dele, de todas as injúrias que ele sofreu, ele pediu para nos perdoar, porque a gente não sabia, que a gente era muito pequeno, que a gente não sabia o que estava fazendo. Não sabia mesmo. Nos ensinou, ele veio aqui para nos... Ele não veio contrariar lei nenhuma, ele veio ensinar a gente o amor, o perdão, né? E ele dá um outro exemplo, ele não cita quem essa pessoa, mas ele fala que, olha, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Jesus, Senhor, conheci todos os deleites da opulência. Quer dizer, o cara vivia na fartura, né? Vivia na opulência, na riqueza, né? E me reduziste à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haveres querido experimentar o vosso servo. Nos momentos de nossa dor, dos nossos sofrimentos, dos nossos dissabores, desventuras, enfim, não importa, né? No momento que a gente achar que está demais para a gente, vamos lembrar deste ser amado, vamos lembrar de Jesus, mas vamos lembrar, eu não sei quem é, mas vamos lembrar desta passagem, de agradecer a Deus. Quando é que nesses momentos de sofrimento, a gente para agradecer a Deus? Né? E a gente não sabe o que a gente combinou. E aqui, neste parágrafo em si, ele fala que os nossos olhares, até quando vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Nós achamos que a vida é nascemos, crescemos, né, constituímos família, trabalhamos, e uma hora vai chegar o momento do nosso desencarne daqui, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, esse parágrafo, no meu entendimento, a gente tem que pensar nas limitações que nós impomos para a nossa vida. Nós impomos uma série de limites para nós mesmos, né? Nós impomos limites, estou muito ocupado, hoje eu não consigo fazer tal coisa, né? Às vezes eu não consigo organizar bem minha agenda para dar conta das coisas que eu preciso fazer. Então a gente vive como
autômatos, né? A gente vive no automatismo do dia a dia, né? Assim, demasiadamente, muitas vezes afundado no trabalho ou no ócio. A gente perde o equilíbrio, perde um pouco essa essência que nós precisamos nos organizar melhor, trazer mais ordem para a nossa vida, trazer mais disciplina para a nossa vida. Muitas vezes acordar um pouco mais cedo naquele dia, ou deixar de tirar aquela soneca gostosa de tarde, que é para a gente poder dar conta de tudo, né? E dar conta, inclusive, do nosso aprendizado, da nossa vida espiritual. Né? Então, é de extrema importância que a gente tente organizar. Nós precisamos trabalhar, é óbvio, nós precisamos ganhar o nosso sustento. Mas é só isso. É só acordar, trabalhar e esperar o final de semana chegar, porque é para a gente estar um pouco mais livre? Ouvir automaticamente, sem estar presente, né, nesse momento tão importante da nossa semana, que é o momento que nós estamos aqui recebendo todo esse amparo da espiritualidade, né, de estar, a gente estava estudando sobre isso agora, né, a gente via estar presente, fazer aquele exercício no sábado, né, desde de manhã, na hora que a gente conversa, começar a preparar, nos prepararmos de fato para aqui estarmos, né, envolvidos e poder sentir a intuição dos amigos espirituais, essa força que a gente recebe. Então, quando ele fala muito dessa morte, meu entendimento aqui, essa morte, os mortos-vivos, né? Muitas vezes nós estamos vivendo sem aproveitar essa vida. É tão difícil reencarnar, a gente sabe disso. A dificuldade que é, a fila de espera gigante que está lá, né, para reencarnar, e a gente tem essa possibilidade. E mesmo diante de todo o sofrimento que ele fala aqui, né? O que é um pouco de sofrimento diante da glória que está reservada, a eterna glória? E assim, para nós que estamos estudando o livro 50 anos depois, não tem como a gente não pensar na figura da Célia, né? Que é um personagem maravilhoso desse livro, né? Um personagem que sofreu, olha, da juventude até o momento que morreu, sofreu demais, mas um espírito maravilhoso, um espírito de luz, que venceu todo esse sofrimento, porque o olhar dela não era só o plano físico. Ela estava pensando em algo mais, ela vivia fazendo tudo aquilo que o Cristo ensinou e pregou, porque ela sentia não só aquele amor que ela sentia por todos que a procuravam, né? Mas também porque ela sabia que ela estava fazendo para o futuro, ela estava fazendo para Deus, ela não estava fazendo para esse ou para aquele, não, ela estava fazendo para Deus. Então, pouquinho que a gente sofrer, vamos agradecer porque a gente está pensando lá na frente. E a gente precisa o quê? Provar através do quê? Da nossa fé, nosso amor e nossa resignação. Buscar as consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. Estamos sofrendo hoje, né, porque nós estamos espiando as nossas faltas anteriores. E quando a gente sofrer, vamos nos considerar afortunados. Por isso que no começo eu alertei para a mensagem, parece que sofrer é bom. Mas nós temos que aprender a bem sofrer. O sofrimento ele não é um mal, mas ele é um remédio. É o remédio, muitas vezes, para a pessoa muito soberba, muito orgulhosa, para que ele se torne humilde. Para aquele que é extremamente materialista e voltado só para o dinheiro, para que ele entenda a obrigação que esse dinheiro traz, quando ele tem, para ele poder ajudar o outro. Né? Para ele não ser suvina, para ele não ser morrinha. E aí vem essa outra parte. Quando a gente estava desencarnado e a gente estava lá no plano espiritual, né, nós escolhemos as nossas provas porque a gente achava que a gente estava bastante forte já, bastante resoluto que a gente ia chegar aqui e a gente ia dar conta do recado. E aí a gente começa a sofrer e começa a reclamar. E aí ele pergunta, por que você está murmurando agora? Você que pediu a riqueza, ou a glória, ou a pobreza, que era para você poder se melhorar, para você crescer naquele movimento. E a gente já sabe, né, que entre escolher uma reencarnação na pobreza
E uma reencarnação na riqueza, o mais difícil é a reencarnação na riqueza. Porque é mais fácil do cara esquecer as obrigações dele. Não falta nada, tá tudo bom, tá tudo ótimo, tem de tudo, né? Então a riqueza, a gente precisa ter um cuidado para a gente saber como que a gente vai usar aquele recurso de uma forma mais apropriada, né? E as tentações, né? Pode tudo. Dinheiro, poder, o cara pode tudo. Mas será que ele está aplicando aquilo de forma correta? Todos aqueles recursos que vieram, que Jesus deu para ele, será que está aplicando de uma forma correta? Mas que fique para nós aqui, nós escolhemos as provas que a gente ia enfrentar, né? Então, que a gente não reclame na hora que essas provas chegam, que a gente lembre que tudo tem um porquê, que nada é por acaso, né? Que não nos desanimemos. E aqui é um complemento, né? Nós que pedimos para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico. Sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa seria a vitória. Quanto mais pesado é o fardo, né, que a gente se comprometeu a passar nessa vida, maior vai ser a nossa vitória, a nossa conquista. E que se a gente triunfasse, embora, né, com toda a dificuldade que sairia depois, né, a gente seria purificado pelo batismo da expiação e pelo sofrimento, sair resoluto, forte, porque conseguiu vencer. Imagina aqui no nosso plano, né, nós aqui materialmente, quando a gente consegue vencer um desafio nosso, seja no trabalho, seja com um filho de um comportamento difícil, seja a gente mesmo com algum vício, alguma mazela que nós carregamos, a gente não sente aquele bem-estar. Agora você imagina você vencer uma encarnação, você conseguir cumprir aquele programa que foi feito exclusivamente para nós. E a gente consegue chegar lá mais forte e falar assim, nossa, venci, né? Tem várias mensagens aí a respeito dessa passagem do Chico Xavier, né, para o plano espiritual, né? A movimentação que foi, né, o desencarne do Chico, os grandes mentores espirituais, né, que o acompanharam, todos recebendo ele com aquela alegria, com aquela festa, né, que você venceu, né, vencer resgatado pelos amigos espirituais que vão te levar, né, para um local de festa onde está todo mundo te aguardando ansioso, porque você conseguiu cumprir a tua missão. Mas só que nós nunca estamos desamparados aqui nesses momentos, gente. Nunca há desamparo, né? Nós temos um mentor, cada um de nós temos o nosso anjo guardião que fica ali conosco, nos acompanhando o tempo todo, nos dando força, nos intuindo. E muitas vezes a gente fica tão absorto naquele problema que a gente não consegue nem dar um pouquinho de ouvido para esse nosso amigo que está o tempo todo conosco. E aí ele vem com o remédio final. Qual que é o remédio para essas nossas dores, para os nossos sofrimentos? Um remédio infalível, hein? A fé e o apelo ao céu. A fé e a oração. A fé e o contato com os bons amigos espirituais. Jesus falou que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, nós poderíamos fazer coisas, né, insondáveis. Quando é que a gente sofre, a gente consegue cantar nesse momento de sofrimento, hinos de louvor a Deus, em agradecimento. Oh, meu Deus, muito obrigado, vamos te louvar pelo sofrimento. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu o motivo, a causa a raiz disso tudo, né? Quando nós entendermos que nós estamos aqui para se melhorar, para nos aperfeiçoarmos e expiando faltas anteriores, a gente vai buscar compreender melhor e praticar, né? Que mesmo diante do sofrimento nós vamos ter força para poder orar muitas vezes. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre horizontes do infinito diante dos quais se esvaiam os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar a úlcera, a chaga, ou a tentação ou a prova. Mas lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé.
e aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungentes angústias da aflição. Vocês já ouviram falar de efeito placebo, né? Os cientistas fazem lá um estudo e dão um determinado medicamento que realmente tem lá todas as propriedades medicamentosas e dão uma bolinha de açúcar e fala que ali tem o remédio para curar a normalidade. Aqueles que de fato acreditam naquilo, melhoram e muitas vezes se curam. Então a fé é a gente ter a certeza, acreditar em coisas que muitas vezes a gente não tem nem a habilidade, não é habilidade, mas assim, a condição de enxergar, né? É a fé que nos transporta e que é esse remédio, né? É essa fé e acreditar de que amanhã vai ser melhor do que hoje, de que a gente está sempre bem acompanhado, né? É aquela fé que te dá otimismo para você mudar os seus pensamentos, aqueles pensamentos ruins que muitas vezes chegam do nada e que a gente sabe que não é do nada, né? Aquele assédio muitas vezes dos irmãos que ainda não conseguiram encontrar a luz e que a gente consegue ter discernimento e falar assim, não, eu estou aqui para fazer isso, eu vou tentar fazer da melhor forma possível. O Senhor pôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos diz que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Né? Que foi isso que a gente acabou de falar. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo, enquanto se estorcer em convulsões, ele planará nas regiões celestes, entoando com anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Por maior que seja o sofrimento, naquele momento de desprendimento, esses espíritos que bem cumprirem a sua prova, né, e que cumpriram a prova, a gente sabe através das literaturas o quão fácil é, né, o desenlace, através dos nossos estudos, o desenlace dele da matéria. Eles não ficam presos à matéria. Eles já sofreram tanto aqui e souberam sofrer, né, souberam fazer o seu reajuste, o seu resgate, que ali tem a leveza, né? A alma se desprende, né? O espírito se desprende do corpo e vai sem grandes tormentos. E aí, por último, ele fala: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventurança. Então, fique para nós, embora um tema forte, né, que fala de sofrimento, a gente gosta de falar muito de coisa boa, né, coisa alegre, coisa feliz, mas eu vejo pelo lado do chamado, do alerta, né, para que a gente consiga, de fato, entender nesses momentos que a gente passa, né, se a gente olhar para trás, já passamos por vários momentos deles, né, e outros virão. E à medida que a gente vai se fortalecendo, maior vai ficando esse desafio, né? Esse desafio vai se tornando maior. E que a gente tenha condição de suportar, né? Bem sofrer, acreditando e confiando que sempre temos o amparo da providência divina, que os nossos benfeitores estão sempre conosco, nos acompanhando, nos intuindo ao bem, né? E que a gente tenha a condição de ter essa força, esse ânimo presente, mesmo em meio à dificuldade, né, com otimismo, sem vitimização, sem reclamação, que não adianta reclamar, né? Quem de nós aqui, quando estava sofrendo, reclamou e resolveu o problema? Pelo contrário, piorou a situação ainda. Então, que tenhamos em mente que estamos aqui de passagem para aprender, para evoluir, para nos esforçarmos, quer esteja, se estiver bem, vamos agradecer e vamos nos preparar, porque sempre lá na frente a gente vai ser provado, né? Então tem duas encarnações, né? A encarnação daqueles espíritos mais evoluídos que vêm aumentando as suas provas, né? E a expiação. Nós estamos aqui para duas coisas, né? As provas que a gente programou para essa nossa existência e as expiações necessárias aos nossos reajustes.
Então, que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, nos proteger. Eu sei que nunca falta essa proteção, essa luz, esse amparo do Cristo, né? E que tenhamos condição de, nos momentos que a dor nos visitar, que a gente tenha a condição de entender que isso é um benefício. Tem muito mais benefício nisso e muitas vezes não tem entendimento naquele momento. Mas lá na frente a gente consegue entender que a gente superou mais um obstáculo e cresceu um pouquinho mais e evoluiu um pouco mais. Então é isso, pessoal. Obrigado, boa noite, obrigado pela paciência de vocês e até a próxima.